Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um relato hoje. E o relato de hoje se chama Fui atacado por um espírito zombeteiro em Parambu. Esse relato tem 3 partes, então o que será que nos aguarda? Vamos ver? Vamos lá. Tem algumas coisas que a gente só acredita quando vive na pele. Eu sempre morei em cidade grande e achava que essas histórias de assombração do interior eram apenas lenda para assustar o povo. Mas depois que eu passei no sertão do Ceará, minha cabeça mudou completamente. Eu tô com um pouquinho de rinite atacada, então se vocês ouvirem meu narizinho ficar fungando, é por causa disso. Aqui tá muito frio, então foi mal, desculpa. Desde já. Isso aconteceu no começo deste ano. Eu tinha acabado de ser demitida da empresa onde eu trabalhava, peguei o dinheiro da minha rescisão e, como eu estava com um dinheirinho guardado e tempo livre, pensei, vou dar uma viajada e esfriar a cabeça. Foi aí que eu soube que a minha tia estava muito mal. Ela morava em Porambu, uma cidade no interior do Ceará, bem distante de tudo e super isolada. Ela estava com câncer, já em estado paliativo, e eu decidi que seria uma boa ideia ir até lá para visitá-la e dar uma força para a família. A estrutura deles era bem pequena. Na casa só morava ela, o marido, meu tio, e os 2 filhos deles, o João, que era mais novo, de 10 anos, e o irmão dele, que era mais velho. A viagem para chegar lá foi uma odisseia. Parambu já é um lugar afastado, mas a casa deles ficava muito mais distante. Literalmente no meio do mato, isolada de qualquer sinal de civilização. Meu tio foi me buscar de carro na rodoviária da cidade mais próxima. E só o trajeto da cidade até o sítio deles levou quase 2 horas de estrada de terra, buraco e poeira, cercado apenas pela caatinga seca. Chegando em casa, deixei minhas malas no quarto e fui direto ver minha tia. O cenário me quebrou o coração. Ela já estava muito debilitada, magrinha, deitada na cama. Mesmo assim, ela estava consciente e ainda conseguia conversar um pouco. Ficamos ali, batendo papo no tempo dela, bem devagar. Em certo momento, o quarto ficou em silêncio. Minha tia olhou fixamente para mim, apertou a minha mão com uma força que eu nem sabia que ela ainda tinha e sussurrou: Você precisa alimentar o Miguel. Ninguém quer me ajudar com isso aqui nessa casa. Eu fiquei confuso. Olhei para ela e pensei rápido, mas nenhum dos meus primos se chamava Miguel. Antes que eu pudesse perguntar quem era, meu tio entrou no quarto com um semblante sério e cortou a conversa na hora. Para com esse assunto. Já conversamos sobre isso. Minha tia começou a respirar rápido. Ficou super ofegante e olhando desesperada para mim, enquanto meu tio a afastava e insistiu. Alimente ele, alimente ele. Na hora eu fiquei bem assustada, mas tentei me acalmar, pensando pelo lado lógico. Ela estava muito doente, tomando remédios fortes para a dor. Então deduzir que era um delírio ou alguma confusão mental por causa do estado paliativo. Mas eu estava completamente errado. 3 dias se passaram sem grandes novidades. A rotina era cuidar dela e ajudar nas tarefas da casa. Até que chegou a quarta noite. Eu estava dormindo no quarto do João, o primo mais novo de 10 anos. O quarto era muito escuro, um breu total. Lá pelas 3 da manhã, eu acordei com um barulho estranho vindo de cima. Era um som nítido de algo batendo no teto, que era daquelas telhas de barro comum. Clec, clec, clec. Pensei comigo mesmo. Ah, deve ser um bicho, um passarinho, um sagui andando no telhado. Virei para o lado e tentei voltar a dormir. Quando eu estava pegando no sono de novo, o barulho se repetiu. Só que dessa vez não foi no teto, foi na janela do quarto. Alguém ou algo bateu com força na madeira. Toque, toque, toque. Aí, o meu coração disparou e eu acordei de vez. Fiquei em estado de alerta máximo, sentada na cama,
Olhei para o lado e o João continuava dormindo profundamente. Parecia uma pedra. A janela do quarto era daquelas antigas de correr. Eu não conseguia tirar os olhos daquela madeira no escuro. De repente, um trinco na janela começou a mexer de leve. A folha de madeira começou a querer abrir bem devagar, como se tivesse alguém do lado de fora, forçando a fresta com os dedos para entrar. O pânico tomou conta de mim. Conforme a janela foi cedendo, abriu uma fresta e um raio fraco da luz da lua entrou no quarto, iluminando o chão. Eu não aguentei o terror daquela cena e dei um grito altíssimo. O grito acordou a casa inteira. Meu tio veio correndo com uma lanterna, abriu a janela toda e olhou lá fora no quintal. Estava tudo deserto, o vento balançando o mato seco. Ele tentou me acalmar, dizendo que no meio do mato é sempre assim, que podia ser o vento ou algum pássaro grande que bateu contra a madeira. Voltamos a dormir, mas eu passei o resto da noite acordado, com os olhos bem abertos. Quando amanheceu, fui até a janela checar. Ela estava semi-aberta, exatamente como eu tinha ficado na madrugada. Aquilo já me deixou muito intrigado. Mais tarde, fui até o quarto da minha tia para ver como ela estava e decidi contar o que tinha acontecido na noite anterior. Assim que terminei de falar, ela ficou extremamente ofegante de novo, os olhos arregalados de aflição. É o Miguel. Ele está pedindo comida. Alimenta ele, ela implorou. Sentindo um arrepio na espinha, eu resolvi ceder, para ver onde aquilo ia. Está bem, tia. Onde é que ele fica? Eu não posso falar. Eles não deixam. Mas coloca um prato de comida atrás da casa que ele vai lá comer. Aquilo era bizarro demais, mas a feição de pavor da minha tia me dava a certeza de que, de algum jeito, ela estava falando a verdade. Ela sabia de algo. Assim que saí do quarto, decidi aproveitar que meu tio e meu primo mais velho tinham saído para resolver umas coisas no roçado e fui dar uma vasculhada nas proximidades da casa para ver se achava alguma pista. Eu estava contornando o quintal perto do matagal quando João, meu primo de 10 anos, apareceu de mansinho atrás de mim. Ele me olhou sério e falou bem baixinho: Eu sei onde o Miguel mora, mas não fala para o meu pai, por favor. Olhei para o menino e dei um voto de confiança. Segurei a mão dele e disse que seria o nosso segredo. O João então me puxou pelo braço e me levou para dentro do mato fechado, contornando os fundos da propriedade. Gente do céu! Eu juro por tudo que é mais sagrado, no meio da vegetação escondida entre os arbustos, tinha uma estrutura. Era tipo uma casinha de cachorro grande, feita de madeira velha e desgastada. Quando eu me aproximei e olhei lá dentro, meu estômago revirou. O cheiro que saía dali era podre, uma mistura de carniça com coisa azeda, e o cenário era bizarro. Lá dentro tinha vários brinquedos antigos de criança quebrados, restos de vela derretidos e um pedaço de osso. Não tinha nenhum animal ali dentro, mas dava para sentir que o lugar estava impregnado com uma energia pesada, maldita. Ali, eu entendi que o Miguel não era uma pessoa, e muito menos um delírio da minha tia. Parte 2. Vamos lá. A partir daquele momento, a ficha caiu. Fiquei olhando para aquela casinha macabra no meio do mato e tentando entender. Até onde eu me lembrava, a minha tia sempre foi evangélica. Mas a verdade é que no interior, as pessoas às vezes misturam as crenças. E eu sabia que aquilo não era brincadeira de criança. Ela devia estar alimentando ou até mesmo cultuando algum tipo de espírito ali. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e acredito fortemente no mundo espiritual. Como eu queria ver a minha tia em paz e sem aquela agonia, não pensei duas vezes e decidi fazer o que ela me pediu. Fiz um prato de comida reforçado logo após o almoço antes de sair
Antes de sair, fui até o quarto dela e perguntei meio por cima se eu precisava fazer alguma oração ou ritual antes de colocar a comida atrás da casa. Óbvio que eu não contei o que o João tinha me mostrado a casinha. Ela estava fraca, mal abriu os olhos e apenas balançou a cabeça, dizendo que não precisava fazer nada. Era só deixar a comida lá. Saí pela porta dos fundos, mas não deixei o prato atrás da casa, como ela me orientou. Fui direto para o mato, até a casinha de madeira. Coloquei o prato lá dentro, no meio daqueles brinquedos velhos e velas derretidas, enquanto eu abaixava. Fechei os olhos e fiz uma reza com muita fé. Pedi a Deus que, se tivesse algum espírito perdido e preso ali, que ele fosse encaminhado, que pudesse encontrar a luz e deixasse a minha tia descansar. Voltei para casa sentindo que tinha feito minha parte. O clima estava quente, típico do sertão cearense, não é? Então me deitei na rede que ficava na varanda externa e acabei apagando. Tive um sono pesado, acordei umas 5 horas, com meu tio me chamando, avisando que ia começar a preparar a janta e pedindo uma ajuda. Levantei meio grogue e fui para a cozinha. Enquanto a gente jantava, um pensamento esquisito começou a martelar na minha cabeça. Será que esse espírito também janta? Eu queria ir lá e perguntar para minha tia de novo e deixar o meu tio. Hã? Ah, tá. Eu não queria ir lá e perguntar para minha tia de novo e deixar o meu tio desconfiado. Então, quando todo mundo terminou, eu fiz um pratinho menor escondido. Só que a noite já estava caindo. O breu do mato estava engolindo o quintal. E o meu medo falou mais alto. Eu não tive coragem de entrar no matagal até a casinha. Deixei o prato bem atrás da parede da casa mesmo, dei meia volta e entrei correndo. Lá no sítio, o costume é rigoroso. No máximo, às 9 horas, todo mundo já está na cama, porque eles acordam com as galinhas antes do sol nascer. Eu não estava nem um pouco acostumada a dormir tão cedo. Fui para o quarto acender um abajur de LED e peguei um livro que tinha levado na mala. Eu sempre usei a leitura para me dar sono. Fiquei lendo por um tempo, o sono finalmente começou a bater. Coloquei o livro de lado e apaguei a luz e me ajeitei. E para o meu desespero, o pesadelo recomeçou. Acordei sobressaltada, com um barulho forte vindo do teto. Não era um passarinho ciscando, era uma batida seca na telha. Pensei comigo mesmo, meu Deus, o que é que ele quer agora? Eu já dei a comida. Dessa vez, eu não fiquei paralisada na cama. Levantei devagar, fui até a janela e abri a fresta para espiar. Não tinha nada lá fora, só o mato e o escuro. Tentei voltar para a cama e me cobri. Foi quando eu congelei. Comecei a escutar um sussurro. Não vinha de longe, vinha exatamente da fresta da janela. Era uma voz abafada, embolada, e eu não conseguia distinguir as palavras. Mas tinha alguém, ou alguma coisa. Ali do lado de fora, a centímetros de mim. Comecei a rezar baixinho, com a voz embargada. Pedi a Deus para me proteger. Pedi que aquilo me deixasse em paz e encontrasse o caminho da luz. Antes mesmo de eu conseguir terminar o Pai Nosso, o sussurro parou. Em seguida, ouvi o barulho de algo arranhando a parede e subindo correndo para o telhado. Era pesado. A coisa começou a andar por cima das telhas. Passo lento. Creque, creque, creque. Bem devagar em cima da casa. Não pensei 2 vezes. Saí do quarto na pontinha dos pés e fui correndo para o quarto do meu tio. Acordei ele sacudindo o ombro dele de leve e falei bem baixinho. Tio, tem alguém em cima da casa. Não é um passarinho. Ele pulou da cama na hora. Olhei no relógio do celular, era exatamente 1h50 da manhã. Ele pegou a lanterna e, por precaução, pegou a espingarda dele, que ficava no canto do quarto. Lá pro interior é comum o pessoal andar armado para se proteger de invasor ou bicho grande. Saímos juntos pela porta da frente.
O ar estava gelado. Ele andou até o quintal, mirou a lanterna, olhou o telhado e nós dois vimos. Havia um vulto lá em cima. Quando a luz bateu, a coisa deu um salto gigantesco e pulou para o outro lado do telhado, caindo nos fundos da casa com um baque surdo. Meu tio perdeu a paciência, destravou a arma e saiu correndo pela lateral da casa. Gritando: Eu vou atirar! Eu vou atirar! Só que no impulso de ir atrás, ele virou a esquina da casa e me deixou completamente sozinho na parte da frente. O breu me envolveu. Fiquei ali, segurando a respiração, esperando ouvir um tiro. Em vez disso, escutei um barulho de passos rápidos na terra. Não vinham de trás da casa, vinham de trás de mim. Quando eu virei o pescoço, o sangue gelou nas minhas veias. A coisa passou correndo por mim na escuridão. E enquanto corria, soltou uma risada. Não era uma risada humana, era um som gutural, debochado, arranhado na garganta. Eu não aguentei. Dei um grito de terror absoluto. Tá aqui comigo! A coisa tá aqui comigo! Saí atropelando tudo e entrei em casa trancando a porta de vez. Meu tio voltou correndo, esmurrando a porta, gritando para eu abrir, perguntando desesperado: Cadê? Aonde? E o caos se instalou na casa. Os meninos acordaram chorando, apavorados com a confusão. E do quarto ao lado, a única coisa que se ouvia era o som da minha tia soluçando e chorando alto, sabendo exatamente quem estava do lado de fora. Parte 3. Final. Meu tio entrou voando em casa, bateu a porta e passou a tranca, branco de susto. As crianças estavam apavoradas na sala, e lá no quarto a minha tia só sabia chorar alto. Ninguém conseguiu dormir o resto da noite. A gente ficou ali na sala, em choque, apenas esperando o sol nascer. Meu tio nem tocou no assunto. Ficou sentado com a espingarda no colo até o dia clarear. Na manhã seguinte, o clima estava péssimo. Fomos todos para o quarto da minha tia e foi aí que ela finalmente abriu o jogo e confessou o que tinha feito. Ela contou que há muitos anos, quando o sítio estava passando por uma fase terrível e eles quase perderam tudo, ela procurou, escondida do meu tio, uma mulher de uma cidade vizinha que mexia com magia negra. Essa mulher fez um trabalho para proteger as terras e trazer prosperidade. A condição era que minha tia abrigasse um espírito, lá nos fundos, e alimentasse ele com frequência. Ela escondeu isso de todo mundo a vida inteira. Só que, como o câncer foi piorando e ela ficou acamada, ela não tinha mais como ir até o mato para deixar as oferendas e a comida. O espírito zombeteiro simplesmente começou a passar fome e ficou revoltado. Ele estava rondando a casa, batendo no telhado e assustando a gente porque queria cobrar o trato que ela tinha feito. Meu tio ouviu a história calado, mas o rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele era um cara do interior, muito duro, e não aceitava esse tipo de coisa na casa dele, né? Ele não falou nada com ela, só levantou, foi até o quartinho de ferramentas, pegou um facão e um galão de combustível. Eu mostrei para ele de longe onde ficava a casinha no meio do mato. Ele foi até lá sozinho em questão de minutos. Escutei o barulho de madeira sendo quebrada na pancada, e logo depois vi uma fumaça preta e grossa subindo por cima das árvores. Ele quebrou tudo que tinha lá dentro, inclusive o boneco e as coisas velhas, e botou fogo em tudo. Surpreendentemente, depois que ele queimou a casinha, o clima no sítio mudou na mesma hora. Aquele peso que ficava no ar sumiu. O resto dos meus dias lá foram tranquilos. Não escutei mais nenhum passo no telhado e nem um sussurro na janela. Eu terminei a minha visita e fui embora de Parambu, uns dias depois, voltando para minha rotina.
Exatamente um mês depois que eu voltei, meu tio ligou avisando que a minha tia não resistiu e acabou falecendo por causa da doença. Hoje, eu tento focar apenas nas lembranças boas que tinha dela antes de tudo isso, mas é impossível esquecer o que aconteceu naquela viagem. Uau! Então ela tinha feito um pacto. Que loucura, velho! E o espírito, claro, querendo cobrar o que ela prometeu, né? Se prometeu que vai dar comida pro espírito, tem que dar comida pro espírito, né? Gente, eu tô chocada.